senhores, estamos aqui com mais um Ruralcast em parceria com a Universidade Federal de Rondônia e hoje trataremos sobre o tema carrapato do boi e os seus prejuízos na pecuária. Quem fala com vocês hoje sou eu, professora Maíra Araguaia, do curso de Medicina Veterinária do Campus Rolim de Moura. Atualmente sou diretora do campus e trouxe para vocês o professor Renato da Silva, também professor do nosso curso de Medicina Veterinária. Vamos começar falando da importância desse carrapato, que é um dos carrapatos mais estudados no mundo devido ao grande prejuízo na pecuária mundial, né? Quando se fala de pecuária mundial, trazendo esse prejuízo para o Brasil, trabalhamos aí na casa dos 3 bilhões de dólares anuais de prejuízo. Isso em se falando de mão de obra, danos ao couro, perda na produção de carne, de leite. Então, para vocês verem o impacto que esse carrapato causa na produção brasileira, mundial e de Rondônia. Professor Renato, então vamos começar falando do nome científico desse carrapato. Como é que a gente conhece tecnicamente ele? Boa tarde, professora Maíra. Boa tarde, ouvintes e quem está nos assistindo. Bem, quem é, né, o famoso carrapato do boi? Cientificamente, ele é o Rhipicephalus boophyllus micropus, mas comumente é chamado carrapato do boi justamente pela sua predileção, que ele é mais encontrado nos rebanhos bovinos. Mas para o produtor rural, ele é a dor de cabeça. Justamente por isso que, como você disse, causador de prejuízos econômicos lá para o produtor rural, ele causa prejuízos sanitários, ou seja, para a saúde do animal, então está diretamente ligado ali com baixa produção de leite, baixa produção de carne, e além disso, com o tratamento do rebanho. Então são animais ali que estão constantemente ali tendo que ter gasto com o rebanho, com o tratamento. Então, o produtor ali é a dor de cabeça dele diária ali. E existe alguma susceptibilidade, ou seja, um animal que é conhecido por ser mais sensível do que outros, ou seja, dentro das espécies que nós trabalhamos, existe a mais sensível, a mais resistente? Sim, Maíra, professora Maíra. Tem ali os bovinos, dentro ali da seu histórico de localidade, das suas origens, o rebanho taurino, eles são animais mais susceptíveis, justamente porque são animais que, durante o histórico em contato com os carrapatos, são animais que estão tendo recentemente o contato com os carrapatos do boi. Já o gado de origem mais zebuína, como por exemplo o gado Nelore, o gado Gir, são animais mais resistentes a carrapatos. Já os animais taurinos, o gado holandês, que tiveram pouco contato recente ainda com os carrapatos, eles são mais susceptíveis e pouco resistentes ao contato com o carrapato, visto que o gado zebuíno veio ali da origem da Ásia, né? E aí o carrapato do boi também tem a mesma origem, então são animais ali que estão ali, tiveram muito contato e logo uma seleção natural de animais mais resistentes. Já o gado holandês, que é um gado europeu, né? O gado taurino, perdão, o gado europeu, tiveram pouco contato, que na região da Europa, pelo clima, a gente não tem ali o Rhipicephalus boophyllus tendo contato. E aí, quando vieram das grandes navegações, aí o carrapato do boi, juntamente ali, teve maior contato vindo e sendo trago aqui para o Brasil. E aí, com isso, os animais europeus têm mais suscetibilidade. Maravilha, é isso mesmo. Por isso que a gente fala, né, que a história natural, né, como a gente costuma falar na biologia, a história natural dos animais com o carrapato, que é mais antigo, a gente vê menos sinais clínicos, né, menos infestações. Então, isso é importante para a gente trabalhar essa distribuição, inclusive, anual. Professor Renato, em se falando do ciclo desse carrapato, né, a gente sabe que Rondônia tem um clima aí que praticamente o ano todo ele tem a mesma temperatura e umidade. Nós estamos na Amazônia, região amazônica, que é a região que tem maior diversidade de carrapatos do Brasil, que sei lá, né, do mundo. Então, para ver a importância de estudarmos esses carrapatos, não só do boi, mas os carrapatos de um modo geral, no Brasil e na região amazônica, com um olhar
de quem mora aqui, quem é daqui. Então, pensando em ciclo, né, desse carrapato, Rhipcephalus, Bófilos, Micrópolis, a gente tem aí uma dispersão durante o ano. Qual é o período que a gente encontra maior concentração no ambiente e maior concentração nos animais? Ok, então falando aí parte de ciclo, a gente tem que entender que 95% da população de carrapatos, ela está lá no ambiente. E outra parte vai estar sobre o rebanho. Então a gente tem uma fase de uma vida livre no ambiente e uma fase parasitária. Essa fase de vida parasitária compreende ali em torno de 21 até 28 dias, a depender das condições climáticas, que é parte de umidade e temperatura. E a parte, o segundo ciclo, que parte do ciclo livre, a gente tem na parte do ambiente, que corresponde a 95% da população de carrapatos do ambiente. Que a gente chama de vida livre, né? Vida livre, certo? Então, dentro de um ciclo anual, a gente tem ali cerca de 5 até 5 gerações durante um ano de carrapatos, sendo compreendendo ali a maior parte as 3 primeiras populações no período chuvoso e mais 2 no período da seca. Então, a gente tem ali uma maior concentração da população de carrapatos no período da chuva, principalmente já no final do período chuvoso, e no início da seca a gente tem uma diminuição da população de carrapatos. Então, essa é uma característica do estado de Rondônia, de ter ali de 5 até 5 gerações, assim como também uma maior população no período ali chuvoso. Então, pensando nesse ciclo que influencia demais quando a gente trabalha com manejo, né? Então, até as estratégias de controle, ela é baseada no ciclo do parasito. Muitas vezes o nosso amigo pecuarista que está em casa nos ouvindo, no trabalho, na fazenda, né, na sua pequena propriedade, ele pensa que a preocupação maior é aquele carrapato que está em cima do bovino, né? E aquilo ali é uma porcentagem muito pequena. A gente tem que tê-lo como importante, né? Inclusive faz parte do nosso olhar da contagem, inclusive para a gente fazer a seleção do tipo de controle, mas o que está no ambiente é importante para que a gente possa fazer um controle macro, né? Que a gente trabalha com controle ambiental, um controle em cima do animal. Então, pensando em controle, nós temos 2 tipos, né, macro, quando a gente trabalha com controle químico, né, que é o controle tático e o controle estratégico. A gente tem andado aqui nas propriedades, né, em especial você, e nós temos visto que o controle tático é o que acontece normalmente, né, que é o controle emergencial. O que você tem visto e qual a sua opinião sobre essas formas de controle, o tático e o estratégico? Certo. Então, primeiramente, o conhecimento do ciclo é fundamental. Como tinha dito, tem uma fase de vida livre, que vai compreender ali em torno de 45 dias de vida livre, mais 21 dias a 28 dias, fase parasitária, que ali sobe a larva no bovino, ele larva, ninfa, se torna adulto, que é a famosa teleóstera, o famoso jabuticaba, que fica grande lá no bovino, e depois essa teleóstera ela cai, vai para o ambiente, e ali ela faz a ovoposição, e aí nisso ali temos posteriormente a eclosão dessas larvas que ficam no ambiente 95%. Tendo em vista relacionada a parte do controle tático e estratégico, que é o ter observado, chega na propriedade, está lá um alto nível de infestação, e aí você precisa inicialmente fazer um controle emergencial, visto que aqueles animais já estão debilitados. Então, primeiramente, a gente faz uma seleção daquele rebanho, avalia como está aquele rebanho, nível de infestação, porque a gente tem níveis baixo, médio e alto, para a partir dali iniciar o controle. Que um ponto fundamental é observar qual é o melhor produto. E aí a gente só consegue saber qual será o melhor produto para realizar o controle utilizando a técnica, o teste de biocarrapacidograma, para a gente conseguir avaliar qual é o melhor produto para conseguir trabalhar. E aí já iniciando já um controle estratégico. Dentro do controle tático, a gente temos ali vários momentos que a gente tem que observar qual é os animais que estão mais susceptíveis, mais infestados, se esses animais estão tendo ali alguma outra infecção, certo? Advindo que o carrapato do boi ele pode ali ser o vetor de outros agentes patogênicos, certo? Que a gente pode também estar discutindo posteriormente.
E o controle estratégico parte do ponto em que eu tenho que saber qual é o melhor produto naquela propriedade para que eu consiga ali iniciar o tratamento. E aí eu só consigo fazer isso com o biocarrapato-histograma. Ou seja, então nós temos a fase tática, né, que é o controle tático, que é o emergencial para você salvar aqueles animais que estão na propriedade já em sofrimento, né, lembrando que o carrapato, além de uma grande irritação que ele causa no animal, ele também ingere sangue, e isso faz com que o animal perca um volume de sangue considerável, e aí o animal fica anêmico. Né? E aí, como é que o proprietário, né, o pecuarista, enxerga isso? Um animal triste. Né? Aí, o animal triste não é só a presença do carrapato, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas ele tem um componente considerável aí nessa participação. Então, ele causa um dano irritativo e essa irritação faz com que o animal ingira menos alimento. Se ele ingere menos alimento, o sistema imune dele também fica depletado, né? Ou seja, diminui a resposta dele frente ao carrapato. Além disso, o animal, ele passa a ingerir também menos água, menos alimento, e aí o que a gente enxerga? Uma queda na produção. Então, isso já impacta na produção de leite, né? Então, lembrando que o leite ele é do sangue. Então, se o animal ingere menos comida, menos água e ele tem uma menor circulação de células sanguíneas, ele tem uma menor produção leiteira. Né? E aí, pensando no controle estratégico, que foi o que você falou da questão do biocarrapato-histograma, é algo que a gente tem que estudar dentro da propriedade. Temos que fazer um levantamento ambiental, né? O que tem na propriedade, que às vezes ele olha, não, mas eu limpei tudo, fiz aspersão nos animais, eu não enxergo mais carrapato no ambiente. Aí você vai lá no fundo da propriedade, tem um amontonhado de resto de folha, de material orgânico, que serve para a fêmea do carrapato se esconder, um ambiente perfeito de umidade e temperatura, para ela realizar a ovoposição escondidinha, sem que ninguém o veja, nem o controle biológico, que são os animais da própria fazenda, como as galinhas, os patos, o gavião carrapateiro. Lembrando, esses animais são extremamente importantes também no controle biológico. Então, quando a gente fala das formigas, do besouro aí conhecido como rola-bosta, né, que é o coleóptero coprófago, ele serve também para revolver o ambiente que tem esses ovos, eles predam os ovos, então assim, é um controle natural, né, são animais que se alimentam dessa proteína. Então, o que para nós, como produtores e médicos veterinários, é um prejuízo, para esses animais é uma fonte de proteína. Por isso que eu sempre brinco, né? O mal é dependendo do olhar de quem tá vendo. Então, para o animal e para o produtor, o carrapato é um ser mau, né? Ruim. Mas para um gavião carrapateiro, para uma formiga, para uma garça e assim por diante, são fontes de proteína importantes, né? Com uma relevante massa proteica. Então, por isso que é importante a gente manter esses animais na propriedade. Em relação ao controle estratégico ainda, pensando no planejamento, né, que a gente tem na fazenda, a gente também tem que ter aquela preocupação. Esses bezerros, eles estão tomando aquele colostro quando nasce, isso é importante. Às vezes o nosso amigo produtor não sabe a importância que aquele colostro tem para a vida adulta desse animal até o abate, né? Do crescimento dele como um animal que tem um sistema imune que responda aos carrapatos, né? O desafio dos carrapatos, que responda aos desafios daqueles patógenos inoculados pelo carrapato. Então, o controle estratégico, ele é mais demorado, ele é a longo prazo, mas ele nos dá respostas mais eficientes na produção, né? E às vezes o nosso amigo acha que demora muito, nossa, 20, 30, 40, 60 dias para a gente fazer a avaliação, mas ele vai ter um retorno financeiro muito maior lá na frente, daqui 1, 2 anos, né, com o resultado desse controle, que é um controle planejado dentro da propriedade. Mas pensando nessa questão dos patógenos, né? Então, o carrapato por si só, ele não causa problema sozinho. Então, quando a gente fala, né, para a gente poder entrar nos patógenos, da perda, né, de sangue, uma fêmea, né, já foi feito esse levantamento, uma fêmea de carrapato, ele consegue ingerir até 3 ml de sangue dia, né? Perdão, ano. Então, só uma fêmea, 3 ml de sangue ano. Então, você coloca isso, né, num volume de infestação que a gente normalmente acompanha aí de pelo menos 100 fêmeas de carrapato, tirando os machos que também se alimentam de sangue. Então, a gente tem uma perda considerável na produção de leite, assim como no peso vivo lá no final, né, ao abate.
né? Então, já foi feito também um levantamento que é 1 grama de peso vivo por dia na ingesta de sangue que esse carrapato causa. Então, assim, a gente realmente tem um prejuízo que ele é calculável, ele é direto e a gente consegue mensurar. E aí, ele não sozinho faz isso. A gente tem um couro que é depreciado no mercado justamente porque o carrapato causa perfurações e o nosso couro ali fica com baixa qualidade no mercado, e ele ainda transmite patógenos que a gente conhece aí como tristeza parasitária bovina. E eu sei, inclusive, que você trabalha com parasitos do complexo tristeza parasitária bovina, e aí pode falar um pouquinho para a gente? Certo, sobre dentro desse complexo, né, que de fato é um complexo de tristeza parasitária bovina, visto que não é só o carrapato. A gente tem diversos fatores e um dos principais são os agentes patogênicos que são transmitidos pelo carrapato, que é a babesiose bovina, causada por 2 protozoários, Babesia bovis e Babesia bigemina, e uma bactéria da família da Rickettsia, que é a Anaplasma marginale, causadora aí da anaplasmose. E aí é importante essa separação entre o que é protozoário e o que é uma bactéria, porque a gente temos aí a doença que é comumente conhecida como a febre do carrapato, a doença que é causada, o amarelão, que é direcionada à anaplasmose, mas a gente também temos ali a outra, que é a babesiose, que, por ser mais patogênica, ela tem ali a característica de ser a mais tratada, né? Então, os animais começam ali a apresentar alguns sinais clínicos, como anemia profunda, perda de peso, produção, começa também a ter sinais neurológicos, aí as pessoas, né, já partem para o diagnóstico de babesiose. E a anaplasmose, muitas vezes, ela acaba ali deixando de ser despercebida. Então, ela passa despercebida ali entre esse complexo de tristeza. Então, há o controle do carrapato, o tratamento de babesiose, mas daí o tratamento da anaplasmose, que é um pouquinho mais diferente, porque a gente tem um tratamento para a babese e o tratamento para a anaplasma. E ambos têm que ser realizados em conjunto, desde que o animal, de fato, esteja diagnosticado com as doenças. Certo? Então, é fundamental partir do diagnóstico correto para depois fazer o tratamento. E, muitas vezes, a anaplasmose, que é a anaplasma marginal, ela passa ali despercebida. E dentro dos trabalhos a ser realizados, a gente tem buscado ali conhecer o patógeno, porque para poder tratar e controlar, a gente tem que conhecer. Então, a primeira pergunta que você me fez, quem é o carrapato do boi? Não, então, nesse caso aqui, a gente está tentando buscar conhecer quem é a anaplasmose, anaplasma marginal do estado de Rondônia. Então, a gente está tentando conhecer esse patógeno. Como? Através da análise genética desse animal, desse patógeno, em que eu estou buscando ali a avaliação da diversidade genética, ou seja, avaliar as diferentes cepas de anaplasma marginal no estado, para conseguir ali, posteriormente, abrir portas para novas pesquisas relacionadas ao comportamento. Porque essa diversidade genética, essas variantes genéticas estão diretamente ligadas com o fator de comportamento dessa doença dentro do estado de Rondônia posteriormente. Então, conseguir avaliar a diversidade genética, a gente consegue posteriormente observar como ela se comporta em sinais clínicos, frente à imunidade do animal, também como ela está dispersada pelo estado de Rondônia. Então, conhecer a doença é um ponto fundamental para posteriormente a gente conseguir controlar a doença. Maravilha. E quando a gente pensa na babesiose sozinha, a gente fala, é aquela que causa a urina cor de Coca-Cola. Então, essa é a Babesia bigemina, né? Isso. E quando a gente pensa na anaplasmose, quando está sozinha na plasma marginale, é a suspensão do leite de imediato. Que aí o nosso amigo pecuarista fala, a vaca escondeu o leite. Não é que ela escondeu o leite, porque o corpo dela está priorizando o cérebro, né? Que estão dos tecidos mais importantes em qualquer ser vivo, quando se fala nos vertebrados, né, como os mamíferos, nós, os bovinos, o cérebro é o tecido principal. Então, quando aquele animal está com o sistema imune baixo, está sendo ali parasitado, então, lembrando, é um pontinho na hemácia. A hemácia é a célula vermelha que carrega
o oxigênio por todo o nosso corpo, inclusive o cérebro. Então, ela causa uma lise, ou seja, ela faz com que o organismo retire aquela célula vermelha e o animal fica com anemia. Então, quando a gente fala que o animal está anêmico, é que ele tem menos dessas células vermelhas circulando pelos tecidos, levando oxigênio, né? E a hemoglobina, né, carregadora desse oxigênio para o cérebro e vários outros tecidos. Aí, com a diminuição dessas células, o animal fica cansado. Mas ele fica cansado por quê? Porque os tecidos não são oxigenados. Então, quando a gente fala, esse animal está com tristeza, é porque ele tem baixa circulação de sangue, esse sangue, que são essas células sanguíneas, está carreando, ou seja, está levando pouco oxigênio para os tecidos. Então, ele tem que poupar energia. E aí, quando ele poupa energia, o organismo, fisiologicamente, ele já prioriza. Quem é o tecido principal que tem que funcionar é o cérebro, que aí funciona coração, funciona pulmão e os sistemas principais. Então, é uma escolha de vida, né, de sobrevivência que o animal faz. E aí, lembrando, né, que para esse animal ter uma resposta para todo esse complexo, um carrapato, 2 protozoários e uma bactéria, esse animal tem que estar muito bem nutrido. Então, a nutrição é um eixo extremamente importante para a gente trabalhar com esses animais. Então, quando a gente pensa nos bezerros, eles não podem deixar de mamar o colostro, né? Então, a mãe ali, na amamentação, naquele período de lactação, ela está produzindo anticorpos, que a gente chama de passivo, porque ela dá de graça para aquele filhote, devido a toda a experiência dela, né, com esses patógenos, com os carrapatos, né, ela dá esse presente para o filhote dela. Então, ali, quando a gente pensa na Babesia bigemina, esse bezerro está mais ou menos protegido aí por uns 6 meses, a Babesia bovis por uns 4 meses, e o carrapato aí, dependendo do ambiente, ele está protegido aí, ele tem uma boa resposta ao carrapato. Não é que ele não vai ter carrapato, ele responde bem, ou seja, não vai ficar com febre, não vai cair, né, lá no pasto, por mais ou menos aí uns 2, 3 meses. Então, lembrando, quanto mais cedo esse animal entrar em contato com o carrapato e com esses patógenos transmitidos pelo carrapato, melhor é a resposta dele. Lembrando, não é um ambiente completamente infestado que você mal consegue enxergar o cílio do bovino, como a gente já viu em algumas propriedades. De fato, mesmo um animal com uma excelente genética, com uma boa alimentação, um bom sistema imune, nesse caso o animal adoece. Ele precisa estar num ambiente com carrapato, com Babesia, com anaplasma, mas um ambiente controlado, né? Por isso que no Brasil nós falamos em controle de carrapato, nós não falamos em erradicação. Então, isso é muito importante para a gente conscientizar os nossos amigos do campo, que nós não queremos erradicar. É porque nós gostamos do carrapato? Nós gostamos, né? Por quê? Por que nós gostamos? Porque a gente não consegue conviver sem ele, né? No Brasil, a gente não vai conseguir eliminar, como em alguns países que tem o período que é congelado. Os Estados Unidos conseguiu eliminar o carrapato, né, do boi. Mas, em compensação, está lá o México, que tem o carrapato do boi. E aí ele trabalha em pesquisas ali para evitar a reinfestação. E a gente sabe ali que no Texas, várias vezes já teve reinfestação do carrapato do boi nesse ambiente. Então, aqui, a nossa prioridade é controlar no ambiente, controlar em cima dos animais, para que a gente possa ter animais parasitados, mas que ainda continuam produzindo carne, ou seja, ganhando, né, massa, ganhando peso, e também produzindo leite, ou seja, animais com mais resistência. Renato, e pensando em resistência, a gente hoje tem uma grande problemática, que é a resistência desses carrapatos a essas moléculas, né, esses agentes, esses princípios ativos que hoje estão no mercado. O que se deve essa resistência desses carrapatos? Bem, primeiramente um ponto importante é que você falou, que é o controle. E esse controle, muitas vezes o produtor ele tenta ali sempre tá realizando e buscando diminuir a quantidade de infestação lá na sua propriedade. E aí é necessário fazer uma avaliação muito minuciosa sobre como está o nível de infestação, visto que muitos produtores acabam não fazendo essa avaliação e acabam utilizando de maneira errônea e até muitas vezes exacerbada de produtos químicos. E aí os carrapatos, eles têm uma característica que, se você não utilizar adequadamente esses produtos químicos durante ali o tratamento, as próximas gerações que vierem podem estar adquirindo essa resistência. Então, por exemplo, vai lá, o produtor
passa ali o produto naquele rebanho, mas passou com uma subdosagem, né? Não passou adequadamente, utilizando as técnicas corretas. Então, vai sobrar ali alguns carrapatos que vão ainda sobreviver por baixo contato com o produto, mas eles vão passar essa característica imune para a próxima geração que vier. E aí esses carrapatos, essas larvas, vão subir nos bovinos e o produtor vai passar o produto e aí aqueles carrapatos, aquelas larvas, elas estão imunes, né? Porque elas adquiriram essa característica e aí elas começam ali a ter uma baixa eficiência do produto. Então, essa resistência dos carrapatos aos produtos está diretamente ligada com alguns fatores relacionados a baixa erros, na verdade, no protocolo de controle do carrapato. Então, é fundamental estar realizando ali um controle bem estratégico. Então, por isso que o controle estratégico ele leva-se, de fato, um tempo, visto que tem que realizar, primeiramente, ponto-chave é o biocapacidograma, ou seja, determinar quais são os melhores produtos para aquela propriedade. Posteriormente, montar ali um esquema do calendário, justamente em quais dias exatos a ser realizado o controle, a pulverização ou utilização do produto químico que foi eficiente lá no biocapacidograma. E aí, posteriormente, você seguir ali vários manejos na propriedade, visto que 95% está lá na pastagem, não nos animais. Então, você tem que fazer um manejo rotacionado, buscar ali outras técnicas ambientais para diminuir a infestação, assim como utilizar nas épocas corretas. Então, fazer ali um primeiro tratamento no período da seca, talvez, justamente porque nesse período é o momento do período da seca, início do período da seca é o momento que os carrapatos estão mais sensíveis à parte ambiental, o clima, porque já tem uma maior incidência solar, a umidade do ar está menor nesse período da seca, então eles estão ali mais vulneráveis. Então, nesse período, a gente começa ali a realizar o tratamento e, posteriormente, segue um calendário de controle, certo? E, além disso, essa parte de resistência está diretamente ligada a isso, porque falta-se um controle, falta-se um calendário e uma estratégia a ser realizada e, além disso, o uso inadequado do produto. Então, a gente tem diversos fatores ali que estão ligados com a resistência do carrapato aos produtos químicos. E lembrando, nomes comerciais de produtos químicos a gente tem diversos, mas princípios ativos são pouquíssimos. E muitas propriedades têm demonstrado alta resistência a quase todos os produtos. E aí você chega lá no produtor, eu já utilizei tal produto, utilizei X produto, Y produto, aí você faz o biocapacidograma, apenas um princípio ativo que vai ser eficiente, justamente porque utilizou de maneira errônea de todos os outros produtos. Exatamente. Então, como a gente tem toda essa dificuldade, o mercado internacional vem exigindo o nosso conhecido aí boi orgânico e a gente tem essa dificuldade de produzir a carne, né, produzir leite sem a utilização desses acaricidas. Então, existem métodos hoje no Brasil que são ainda trabalhados pela Embrapa. Algumas propriedades, são pouquíssimas no Brasil, que realmente tem o selo de boi verde, o boi orgânico, que é você tratar esse animal, o bovino, né, o carrapato do bovino, sem nenhum tipo de medicamento químico, apenas com controle biológico e rotação de pastagem. Então, hoje, com a intensificação da agricultura, da pecuária, a gente tem uma dificuldade de fazer rotação de pastagem, porque no plano perfeito, você faz a rotação dos piquetes e aquele piquete inicial tem que ficar 84 dias parado lá com incidência solar, né, depois que o bovino já pastejou, com incidência, porque o raio solar, né, aquele calor, ele acaba matando aqueles ovos que estão ali no local, as fêmeas que estão ali no período de ovoposição e as larvas que ainda não subiram no bovino. Então, imagina fazer todo esse manejo para cada um dos piquetes que os bovinos forem passando, ficar 84 dias em descanso, em repouso. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Tem um trabalho da Embrapa, gado de corte, que é justamente com o professor Andreotti, fazendo
esse projeto de boi verde, o boi orgânico, e ele relata num dos projetos que num piquete, onde não era para ter absolutamente nada, ele encontrou uns carrapatos, né, circulando, e quando os bovinos chegaram para poder iniciar o pastejo, tinha ali carrapato. Então, para vocês verem como no Brasil a gente tem essa dificuldade de fazer esse controle. E aí, pensando nesse controle, você tem falado muito no biocarrapaticidograma. Vamos destrinchar o que é esse biocarrapaticidograma, como é que o pecuarista pode entender, como é que ele pode pedir nossa ajuda lá na Universidade Federal de Rondônia, no campus Rolim de Moura, lá no Laboratório de Parasitologia. Então, como é que é esse trabalho? Bem, biocarrapacidograma, esse nome complexo, mas nada mais é do que uma avaliação dos produtos químicos sobre os carrapatos. Então, vou ali estar sempre... O objetivo é testar os produtos químicos nesses carrapatos, se eles são resistentes, se está tendo eficiência, e com isso conseguir passar para o produtor qual é o melhor produto. Então, lá no laboratório de parasitologia da universidade, a gente oferece esse serviço. Ele tem um custo preço mínimo, certo? E com isso a gente consegue estar oferecendo para o produtor esse laudo de quais são. O laudo é basicamente um ranking entre o mais eficiente para o menos eficiente. Mas além disso, a gente também oferece todo ali um esquema, uma estratégia, porque é um complexo também. Fazer o controle de carrapatos é um complexo. Então são diversos fatores, além do princípio ativo que a gente vai estar utilizando na propriedade. Então, biocarrapacidograma, lá no laboratório, a gente recebe, a gente realiza e fornece para o produtor esse ranking de melhores produtos para utilizar lá na sua propriedade. E quais são esses produtos? São de outros locais? Não. São produtos daqui de Rolim de Moura. Por exemplo, a propriedade de Rolim de Moura. Então, eu realizo ali teste de produtos comercializados em Rolim de Moura. Certo? Então ele não precisa buscar de lá de outro estado, né, importar de outro lugar. Então ele consiga ali realizar o teste desses produtos químicos da região. Então, lembrando que nós temos alguns critérios, né? Nós temos, por exemplo, eu sou uma pecuarista lá com a minha propriedade familiar e eu quero mandar os carrapatos para fazer o teste. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que saber quais são os produtos que eu usei nos 3 últimos anos, e o que mais que de informação que eu tenho que mandar para o laboratório? Primeiramente, a informação. Como está o nível de infestação? Então, a gente poderia entrar em contato para a gente poder dar uma avaliação de como estão esses animais em nível de infestação. Caso não seja possível a gente entrar em contato direto com os animais, fazer uma visita, o produtor queira encaminhar a amostra, tem que encaminhar amostras teleógenas, que são as famosas jabuticabas. Aquelas grandonas, as fêmeas. Isso. Encaminha para o laboratório. Como? Em frascos que possuem ali uma certa ventilação para dentro do frasco, ou seja, furos, então um frasquinho ali com furos, permite ali a entrada de ar, e em condições não muito quentes, ou seja, não deixar abafado esses frascos, e encaminhado para o laboratório em até 24 horas. Esses carrapatos têm que ter uma quantidade ideal também para poder estar realizando o teste. Então, em propriedades com alta infestação, consegue-se ali no mínimo 200 carrapatos. Então, tem que enviar 200 carrapatos para o laboratório, certo? No tamanho de teleógenas, que são as grandes, e em até 24 horas. Então, pode entrar em contato com a professora Maíra ou comigo, que tem trabalhado direto com esse trabalho de biocarrapacidograma, e pedir ali um laudo relacionado ao teste. Então, lembrando, para nos pedir ajuda e para se socorrer na propriedade, o que vocês precisam, né? Então, coletar as 200 teleógenas, lembrando, quanto maior aquela fêmea de carrapato, só as fêmeas. Então, quando vocês veem aquelas grandonas que vocês chamam de jabuticaba, são fêmeas. Então, tecnicamente, a gente fala que elas estão fecundadas e engurgitadas, ou seja, elas estão lá
quase repletas de ovos e cheias de sangue para alimentar esses ovos. Então, são essas que nós queremos. Então, 200 dessas teleógenas, dessas fêmeas, vocês colocam o nome da propriedade, o telefone, o endereço, e para nos ajudar, porque sem essas informações a gente não consegue, quais os produtos que vocês utilizaram nos últimos 3 anos nessa propriedade de preferência. E detalhe, o que não pode ficar em relação à utilização dos medicamentos, né? Que tem que ter um histórico do último dia que utilizou os medicamentos. Por quê? Precisa-se de 30 dias de carência sem uso nenhum de produto pulverizado e 45 dias sem usar produtos injetáveis. Então, para realizar o teste, tem que ter esse histórico de quando foi a última vez que utilizou. Então, após 30 dias de pulverizado, você vai lá, faz a coleta, ou após 45 dias do injetável. Então, é ideal deixar esses animais, esse rebanho, por esse período de carência, sem uso de nenhum medicamento, nenhum acaricida, justamente para não interferir nos resultados. Não dar um falso positivo, um abaixo incidente, justamente por conta ali do uso excessivo próximo do teste. E aí é importante o nosso amigo produtor ter paciência, porque o resultado vem com 30 a 45 dias, isso em qualquer laboratório do Brasil que realize o biocarrapaticidograma. Então é o padrão. Por quê? Você vai mandar essas teleógenas, né, essas fêmeas, dentro de um frasco, sem medicamento, não é frasco de medicamento, é um frasquinho de uma garrafinha de água, né? Ela tem que ser um frasco limpo, seco. E detalhes, né? O professor Renato já falou, tem que ter aeração, ou seja, os furinhos para poder entrar o ar, e não pode demorar para enviar esse material. Por quê? Lá para nós no laboratório, essa fêmea tem que chegar intacta. Se ela chegar fazendo a ovoposição, ela já não serve para a gente. Porque nós vamos avaliar, inclusive, a ovoposição. Então, ela tem que estar sem ter ovo nenhum, ela intacta, e aí nós vamos mergulhar elas no medicamento. Então, se ela já estiver realizando a ovoposição, eu não posso, né, caracterizar se o medicamento teve ação ou não na ovoposição daquela fêmea, ou seja, se ela colocou os ovos por causa do medicamento ou não, porque já tem essa ação dela já estar nesse período de ovoposição no trânsito até chegar ao laboratório. Então, por isso, coletou no final do dia, se foi naquela última ordenha do dia, no outro dia de manhã cedo já despacha para o nosso laboratório, se foi de manhã já despacha à tarde, né? Então, assim, a gente fala 24 horas, mas o quanto antes melhor, para que essas fêmeas não sofram alguma ação aí durante o transporte, né? Certo. E aí algo fundamental. Como é realizado o teste? Por que 30 dias? Porque a gente faz uma avaliação do produto, se ele teve ação sobre a ovoposição, se o produto teve ação sobre a eclosão dessas larvas e o produto sobre as larvas. Então, a gente faz um teste no adulto e na próxima geração, que são as larvas, para a gente conseguir fechar ali um diagnóstico certo de qual é o produto que será mais eficiente. E isso leva-se 30 dias, né, para dar esse resultado. Então, por isso, o produtor tem que ter uma paciência aí, que com 30 dias ele vai receber ali, 30, 40 dias, o seu laudo de qual é o melhor produto. E aí surge muitas vezes uma preocupação que eu sei dos produtores em permanecer o rebanho 30 dias sem o uso do produto, ou 45, né, se for injetável, porque ele está ali com os animais muito infestados. Então, no rebanho dele, sempre vai ter 1 ou 2 animais altamente infestados. E aí a preocupação deles são com esses. E aí o que tem se buscado é realizar? Retirar esses 3 animais mais suscetíveis do rebanho e eles não participam inicialmente do controle estratégico, porque esse é o controle estratégico. E aí esses 2, 3 que estão mais infestados vão para o controle tático, né? Por quê? Geralmente esses 2, 3 animais mais infestados são animais que estão ali mais debilitados. Então você, de cara, vai saber que esses animais possivelmente estão intoxicados, que é algo que acontece muito na propriedade. Intoxicação dos animais por uso indevido, indiscriminado dos produtos químicos. E aí você deixa esses 2, 3 animais para fazer o controle tático, que é, primeiramente, desintoxicar esse animal desses produtos químicos,
o fazer uso de outros produtos fitoterápicos repelentes, justamente para diminuir a infestação e melhorar a parte nutricional desses animais. Então, a nutrição também está diretamente ligada com o controle do carrapato. E o restante do rebanho, aí o produtor separa e ele deixa ali 30 dias sem o uso do medicamento e, posteriormente, faz a coleta desses carrapatos desse rebanho e encaminha para o laboratório. E aí lá a gente consegue trabalhar, né, chegando a amostra adequadamente para a gente consegue trabalhar e gerar um laudo. E, posteriormente, aqueles 2, 3 animais que foram para o controle tático, eles entram para o grupo de controle posteriormente. É até importante isso que você falou, porque quando a gente pensa no controle estratégico, imagina que a gente já tem uma propriedade que já está seguindo esse controle estratégico. E aí ele vai adquirir novos animais, né? Sim. Aí esses animais, como aqui costuma, né, no nosso estado, vem do sul. São animais altamente susceptíveis ao carrapato, os animais que vêm do sul, né? Porque eles têm um período lá que é de muito frio. Os animais que nascem nesse período muito frio não têm contato com carrapato, ou seja, ele não tem resistência nenhuma. E quando esse animal vem para Rondônia, ele não resiste. Aí, às vezes, é um animal com alto potencial zootécnico, com a genética maravilhosa, custou uma pequena fortuna para aquele pecuarista. E aí, quando ele chega com esse animal na propriedade, ele não faz o período, né, que a gente chama de quarentena, que é guardar esse animal numa baia particular, né, num curral particular, para que ele possa, aos poucos, ter o contato com o carrapato que circula em Rondônia, que não é a mesma cepa que circula no sul, nem no sudeste, nem no norte do Brasil. Isso é importante a gente falar. Então, quando esse animal vem, ele tem que ter esse momento de experiência. E ainda tem outro ponto. Ok, sua propriedade está toda equilibradinha. Aí você traz um animal infestado de carrapato de uma outra propriedade, né, ou de um outro estado. E aí você já insere esse animal lá no meio do seu rebanho? Também não. Ele tem que entrar no período de quarentena. E aí, nesse período de quarentena, você faz todo o controle, que no caso aí vai ser o controle tático, para depois ele entrar aí no rol do controle estratégico. Né? E aí, pensando... Quer falar? Pode continuar. Então, pensando nisso, nessa questão do controle, aí a gente pensa, existe hoje alguma vacina para carrapato? Então, a questão da vacina para carrapatos é um ponto que seria fundamental e chave no controle. Contudo, a gente tem, só que como a gente também existe diversas cepas, como você mencionou, a cepa lá do Rio Grande do Sul é diferente da cepa aqui de Rondônia. Então, isso interfere muitas vezes na eficiência do produto. Visto também que há vacinas voltadas para controle de carrapatos, mas não são produzidas no Brasil. Estão sendo produzidas aí, a patente ainda estão em outros países, e aí há necessidade da importação dessas vacinas, tornando aí o seu uso pouco, né? Não se consegue estar utilizando devido ao preço, ao transporte. Então, para chegar aqui no estado de Rondônia, é bem complexo a produção da vacina. Então, hoje no mundo, né? No Brasil, a gente tem vacina produzida para a tristeza parasitária bovina, mas para o carrapato nós temos uma cubana, né? Conhecida pelo nome comercial de Gavac. Veio pouquíssimas vezes aqui para o Brasil, então assim, a maioria dos pecuaristas nem conhece. E nós temos uma australiana, que é TicGuard, e ambas trabalham com uma proteína que é chamada BM 86 e essa australiana com a BM 95, mas tudo depende da cepa, né, como foi falado, da cepa que está em circulação. Então, tem cepas que são mais sensíveis, né, então, se elas são mais sensíveis, você vacina com aquela proteína e dá certo de você controlar. E as outras cepas, né, são mais resistentes. Então, mesmo com a vacina, elas conseguem estar em cima do animal ali, né, e realizando o repasto sanguíneo, né, que é o que a gente conhece aí como sugar o sangue, né? Então, o repasto sanguíneo é sugar o sangue. Então, pensando em controle ainda, nos medicamentos, na parte química, no controle químico, existem diversas formas da gente fazer a aplicação, né? Nós temos os antigos banhos, que estão caindo em desuso por diversas, né,
por diversos critérios, pela contaminação ambiental, que é muito alta, porque a gente trabalha ali na casa de 10 a 15 mil litros, né, de medicamento naquelas piscinas que os bovinos mergulham, que hoje eu acho que está localizado apenas no Rio Grande do Sul, essas piscinas, né, de banho com medicamentos, e fora que cada lote que mergulha ali naquela piscina leva o princípio ativo que adere no pelo e ali fica diluído e você tem novamente que manter o princípio ativo naquela dosagem, né, que realmente tem ação sobre aquela cepa circulante. Então, esse está saindo de desuso, né? No Rio Grande do Sul tem, mas hoje, inclusive, está sendo direcionado até para os ovinos. Aí nós temos o banho de aspersão, né? E o poron. Certo. Que aí a gente tem aqui, a gente vê bastante o pessoal usando a bombinha, né? Nas costas, com um galão de 20 litros, a bomba manual. E que a gente sabe, na prática, que ela é insuficiente, né? Porque ali ela está mais ou menos para uns 5 animais. E aí, às vezes, o nosso colega, o nosso amigo pecuarista, faz o banho de 20 animais, né? E aí é um ponto chave aí que você trouxe sobre durante o ponto parte, né, de aplicação do produto. Que a gente passa lá, X é produto químico que é eficiente. Mas lá no momento de passar nos animais, não está sendo eficiente justamente pela quantidade. Então o produtor ele utiliza a bomba manual de aspersão, como dito, dá ali para 4 animais, porque existe uma quantidade mínima de produto, né, da solução. Então o produtor vai fazer ali a solução, mas existe uma quantidade mínima para cada animal, que é de pelo menos 5 litros dessa solução ser aplicada no animal. Então, de fato, não é um banho como mergulho, mas tem que dar um banho de aspersão nesses animais. E outra questão fundamental é as localidades de maior atenção durante essa aspersão desse produto, que é região da tábua do pescoço, região das orelhas, região ali do ubre, que justamente são locais ali que os carrapatos têm a maior predileção, onde a gente vê a maior infestação de carrapatos no animal. Então, nesses locais, tem que fazer a maior aspersão, pulverização, como também contra o pelo. Então, é necessário que o produtor não pegue essa bomba de passar esse produto e faça com o animal correndo, o animal se locomovendo. Então, primeiramente, ele tem que fazer a contenção desse animal. Então, conter no tronco. Se não tiver o tronco de contenção, um tronco que permite baixa movimentação, e ali ele vem com a bomba e faça ali a aspersão por todas as regiões onde tem a maior concentração de carrapatos, principalmente, e utilizar no mínimo 5 litros dessa solução por animal, certo? Então ele vai ali utilizar diversas bombas, de acordo com o número de animais que ele tem na propriedade. Outra questão importante é observar sobre como utilizar, porque a bomba de aspersão ela tem uma direção e o pelo do animal tem outra. Então tem que ser contra o pelo, justamente para esse produto atingir também não só as teleógenas, mas também as larvas, para que toda a população ali que esteja no rebanho seja atingida ali pelo carrapaticida. Eu vi um trabalho recente, interessante, lá na Ipaming de Minas Gerais, e o pessoal da Embrapa também de Minas. Sabe o que eles estão usando? O pulverizador estacionário motorizado, agrícola. Isso. E aí eles estão usando porque existe as bobinas que ele pode direcionar. Inclusive chama até mão de cachorra, eu nunca tinha ouvido falar, né? Que é para trabalho agrícola, para fazer aspersão de controle, né, de pragas, e aí usando para banhos. Porque, olha o que é importante, que também é uma outra preocupação. Quando a gente faz o controle do carrapato, aquele trabalhador que está ali, né, trabalhando e fazendo a aplicação do medicamento, como é que ele está? Sem máscara, sem luva, sem bota, sem camisa de manga comprida, com o galão nas costas, muitas vezes escorrendo. Esse produto pode escorrer na calça, chegar no aparelho reprodutor, entrar em contato com a pele. Então, é um perigo. No primeiro mês ele não vê nada, no primeiro ano ele não vê nada, mas são produtos
cumulativos, ou seja, à medida que aquele trabalhador vai usando esses produtos, vão acumulando e a gente vai ver as consequências 5, 6, 10 anos depois. Quando ele queria estar aposentado, tranquilo, ele vai estar com as consequências do uso inadequado. Então, lá, por que eles estão usando esse pulverizador? Porque é uma máquina, é um motor, ele fica parado, o animal... Porque a bomba você coloca nas costas e vai atrás do animal. Quando o animal não está preso lá no brete, né, no tronco. E com essa bomba, não. Você traz o animal para o tronco, né, para o brete, e fica ligado, e aí você vai aspergindo. Então, você não tem a preocupação desse produto entrar em contato direto com sua pele. Lógico que isso não exime de você usar o EPI. Vamos sempre lembrar. É importantíssimo usar máscara, luvas, não é frescura, tá? É um cuidado com a saúde a longo prazo. Então, usar luvas, máscaras, botas, né? Porque às vezes está lá com a sandalinha e aí você pisa naquela lama, aquela poça que faz com o produto e aí você também se coloca em susceptibilidade. Então, é importante aí essa outra estratégia que os colegas de Minas Gerais aí estão usando. Certo. E aí é algo fundamental, de fato, os EPIs, que a gente não vê os produtores utilizando. Então ele está sempre em contato. E aí, geralmente, há relatos, né? Passei o produto, amanhã, no outro dia, está com dor de cabeça. Passou o produto, muitas vezes, de manhã, de noite está com uma dor de cabeça. No outro dia, está ali se sentindo meio abatido, meio cansado do dia anterior. Justamente... muitas vezes é justamente uma intoxicação. Então, quando a gente fala de intoxicação dos animais, que encontra muitos animais intoxicados com os produtos químicos de carrapaticida, o produtor geralmente também está intoxicado. Então, temos uma relação de uma saúde, tanto do animal como a saúde humana, diretamente ligado por conta ali do uso ali de acaricidas, de forma irregular. Então, o uso do EPI é fundamental em todos os aspectos. Está utilizando de forma direta na bomba, o uso de EPI. Não está utilizando, está fazendo banho, está fazendo aspersão por outras técnicas, como a mencionada, mas mesmo assim tem que estar utilizando. Outro fator fundamental é esses animais que acabaram de ser pulverizados, tiveram esse banho, eles permanecerem ainda no curral, para que o produto seque e esses animais não vão para o pastagem já logo direto, porque eles estão ali molhados, com o produto químico, não tão seco. Se você colocar esses animais já direto na pastagem, você está levando uma contaminação desse produto químico na pastagem. Então é fundamental justamente deixar esses animais lá no curral, esperar ocorrer a secagem do produto e aí posteriormente você liberar esses animais para pastagem. Porque senão você também está levando ali uma contaminação ambiental e atingindo a saúde daquele ambiente. Então, atingimos pode atingir a saúde animal, saúde do homem e a saúde ambiental. Certo? Isso. E aí todos os artrópodes que estão ali, né, os besouros que estariam ali para proteger as formigas, tudo morre por causa daquele acaricida. Né? Então a gente sabe que para vaca de lactação, mais ou menos quando a gente está trabalhando com controle estratégico, a gente faz esse banho, né, de aspersão. Para as vacas solteiras, como são chamados, poron. E a gente não faz a indicação dos injetáveis, né? Justamente porque os injetáveis eles têm o período de carência do leite. Então, a vaca que está produzindo leite, se você realiza ali a aplicação de um injetável, você está levando a contaminação desse produto para o leite. Então, esse leite vai ter o resíduo desse acaricida. E aí, um ponto interessante que os laticínios eles fazem avaliação de produtos antibióticos. E aí que a gente está falando de acaricidas. Então, esses acaricidas não se o leite tiver acaricida, ele vai passar, vai ser produzido, o que tiver de ser produzido, e nós iremos consumir esse leite com esses resíduos de acaricida, visto que não se tem ainda um regulamento mais fechado para acaricidas, apenas para antibióticos. Então, o resíduo de acaricidas no leite é de uma responsabilidade do produtor. Então, o produtor tem que estar atento sobre isso, porque senão ele está produzindo um leite com resíduo de acaricidas. Isso é importante porque nós queremos ser um estado produtor, mas um produtor com sustentabilidade, com qualidade do nosso leite e da nossa carne, né, que hoje a gente já sabe que até no leite materno humano a gente tem encontrado agrotóxicos. Então, sim, é uma preocupação de fato esse uso indiscriminado de medicamentos, né, desses que são
venenos, né? Na verdade, são venenos. A gente acaba não usando esse termo assim para não assustar, mas de fato são venenos que a gente utiliza para matar os carrapatos e os outros, né, ácaros, no caso, que estão envolvidos ali com esse animal. E aí, pensando nesse controle, o colega aqui, vizinho, fez o teste de biocarrapaticidograma. Eu vi que para ele deu um princípio ativo lá com 95% de eficácia. Eu falo, opa, eu também quero usar na minha propriedade. Aqui nós somos porteira com porteira. Posso usar? Então, é uma questão, visto que se a gente está falando de cepas, de populações, a população que tem lá na sua propriedade, ela é diferente da população que está lá no seu vizinho. Então, o produtor X fez o teste para tal medicamento. O seu vizinho tem que fazer também um biocarrapacidograma para saber qual é lá da sua propriedade. Porque são populações diferentes. Esses carrapatos não vão... Porque os rebanhos não têm um contato entre si. Então, se esses rebanhos não têm contato entre si, logo as populações são diferentes. E, além do mais, que aquele produtor usa determinados produtos químicos e você usa outros. Ele utiliza de uma maneira, você utiliza de outra maneira. Então, as resistências serão diferentes. Então, para determinada propriedade pode funcionar um determinado produto, para outra já não funciona. Ótimo, ou seja, cada um dentro da sua porteira fazendo o seu controle estratégico individual. E além do mais, eu fiz para o meu rebanho que é dessa propriedade, mas eu tenho outra propriedade e outro rebanho. É outro biocarrapacidograma, não serve para as duas propriedades, mesmo você sendo o mesmo produtor. Tá? Isso é importante saber. E é importante a gente lembrar, é um exame que sai muito barato para o produtor. Gente, é quase de graça. Nós, por muitos anos, fizemos de graça lá no nosso laboratório e nós íamos fazer uma busca ativa dos nossos pecuaristas, né, Renato? Sim. Então, a gente ia atrás do produtor, oferecia o serviço. Gratuito, entregava o resultado, fazia uma avaliação, um acompanhamento. Um ano depois ia lá visitar novamente para ver se estava funcionando e graças a Deus todos os produtores seguiram o protocolo, tiveram ali os resultados finais, controle. Mas nós tivemos aqueles que nos decepcionou, né? Que a gente marcava bonitinho e ele não aguentava ficar sem o acaricida, sem colocar o injetável no animal. E aí no dia da nossa coleta ele tinha passado um dia antes. Então, alguns acabaram ali nos decepcionando um pouquinho justamente por isso, ou não seguir o protocolo, porque é um protocolo de 1 ano a ser realizado, porque o biocarrapacidograma ele tem a validade de 2 anos. Então você realiza, começa o protocolo 1 ano, depois a gente busca sempre a avaliação de como funcionou o protocolo e aí continua ali mais 1 ano e aí é necessário realizar novamente após 2 anos. Então o biocarrapacidograma ideal é realizar a cada 2 anos, visto que pode ali surgir uma nova resistência durante esse período. É importante. E lembrando, o carrapato, quando está no ambiente, ele sofre ação do ambiente. Então, se o ambiente está quente, a fêmea acaba fazendo ovoposição mais rápido. Então, o ciclo ele varia durante o ano. Se está mais frio, se está mais quente, se está mais úmido, se está mais seco. Quando está em cima do animal, o ambiente vira o animal, vira o boi, né? Vira a vaca. Então, quanto mais bem nutrida está aquela vaca, melhor é a resposta, né, contra aqueles carrapatos. Então, amigo pecuarista, não deixe de nos procurar lá no laboratório de parasitologia do nosso campus Rolim de Moura, da Uni, para a gente dar esse apoio, para vocês melhorarem a produtividade, mas lembrando, sempre pensando no controle estratégico, porque lá no finalzinho você vai ter um melhor rendimento, um menor gasto com esses produtos químicos, um menor gasto com a sua saúde. Então, a rentabilidade, a produtividade, ela vem com certeza, tá? A gente só precisa ter paciência para gestar, né? Gerir essa propriedade como a gente realmente precisa para ter esse controle do carrapato e dos patógenos que ele transmite. Então, a gente já vai começar aí fazer os nossas considerações finais, né? Não sei se o professor Renato quer falar mais alguma coisa.
Então, é algo fundamental que deve ser observado é a nutrição, de fato. Porque todo esse controle, toda essa estratégia, se os animais não estiverem de fato bem nutridos, a gente não consegue. Tanto é que é algo da parte do controle tático, parte primeiramente da nutrição desse animal. Recuperar o fator nutricional. Então faz ali controle, tenta diminuir a infestação, mas principalmente a parte nutricional. Então tem que estar alinhado a observação nutricional, as características genéticas, tanto dos bovinos, como também das cepas de carrapato, dos patógenos que são transmitidos pelo carrapato. Então existe essa junção, nutrição, genética, parte para justamente a gente não estar inferindo a saúde, tanto ambiental, do animal e do produtor. E é importante também, o nosso amigo pecuarista tem que pensar o seguinte, muitas vezes, vamos supor que o vizinho fez o biocarpatidograma, para ele deu o produto X e ele estava usando o produto Y. Ele vai lá, opa, eu vou usar o mesmo produto X que o meu vizinho está usando. E aí compra achando que é diferente. É o mesmo princípio ativo. No início nós falamos, hoje nós temos mais ou menos entre 6 ou 7 moléculas aí no mercado, mas com diversos nomes comerciais. Então, o produtor ele tem que estar atento para ele não comprar o mesmo produto que aquela cepa, né? Ou seja, aquela população de carrapato na propriedade dele já tem resistência e ele só mudar o nome, ter mais um gasto, mais tempo de trabalho e não vai ter a resposta nenhuma. Sim, e aí algo que a gente tem levado também no laudo, não só o nome do princípio ativo, mas também todos os nomes comerciais que tem aquele princípio ativo naquela concentração. Justamente porque para não ter a confusão. Né? Você pede um princípio ativo e chega lá para comprar, ele compra outro ou de outra concentração, ou mesmo princípio ativo, mas de concentração diferente. Então muitas vezes a gente testa. Há uma concentração de 5, 2 ou 10%, e ele compra lá a 0,5%. Então, muito mais inferior. Então, ele não vai ter o resultado. Então, tem que seguir exatamente o princípio ativo, as concentrações, e aí depois o protocolo das datas, o calendário estratégico ali. Porque senão ele não consegue obter os resultados. E é algo fundamental porque se não seguir, aí você vai falar, mas eu fiz lá o biocarpatidograma e deu errado, não deu certo, eu tô com a infestação igual. Mas como que foi realizado? Foi seguir todas as orientações adequadamente? Porque senão também você pode correr o risco de ter novamente uma resistência. E aí é do produto que era eficiente. Exato. E aí é importante até lembrar disso, porque muitas vezes a gente faz a pesquisa em laboratório, que é um ambiente controlado, a gente controla as quantidades de produtos que aquelas fêmeas, né, aquelas teleógenas estão mergulhadas, depois aqueles ovos, depois aquelas larvas, porque são 3 etapas que a gente faz no laboratório. E aí a gente tem um resultado, 95% de eficácia para o produto X. Então a gente indica lá no laudo. Só que quando chega na propriedade, a gente faz a indicação e a utilização não é como foi recomendado. E aí vai dizer, nossa, mas não teve a resposta, eu fiz o biocarpatidograma, mas por que não está dando resultado? Porque no ambiente de campo, não é um ambiente controlado do laboratório. Então, no ambiente de campo, você fez a aplicação do medicamento e aí você deixou o animal tomar banho na chuva. Ficou lá no curral pegando chuva. Ou seja, lavou todo o medicamento que você passou. Ou você não fez a aplicação da forma correta, nas regiões corretas, né, na quantidade correta, na dose correta. Então, tudo isso tem que ser observado. E também no período, né, de reaplicação que deve ser feito a cada indicação que vai no laudo. Né? Sim, porque o produtor muitas vezes passa o produto, aí uma semana ele começa a ver as larvas, mas não é o momento ainda ideal. O produto ainda está agindo, vai agir ainda durante esse período de uma semana. Então ele tem que esperar os dias exatos para fazer a nova aplicação, esperar novamente para realizar a terceira, quarta e quinta aplicação, que geralmente são de 5 a 6 aplicações, porque a gente segue justamente lá o ciclo do carrapato, as gerações que tem durante o ano. Então, justamente para conseguir controlar e ter o momento ideal de aplicação. Então, o produtor tem que seguir diversos passinhos ali para ele conseguir, de fato, controlar o carrapato.
Professor Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ruralcast com a Unir Campus Rolim de Moura. Então, nosso amigo pecuarista, não deixe de nos procurar lá no Campus Rolim de Moura. Nós temos o nosso Instagram, @lapensaunir. Lá a gente entra em contato, a gente informa o método correto de fazer as coletas, a gente explica direitinho, tem o nosso site do campus e logo, logo, né, já vou trazer em primeira mão, nós vamos inaugurar nossa clínica escola veterinária aqui no campus Rolim de Moura, onde nós vamos oferecer diversos trabalhos para a nossa comunidade Rolim de Moura e do entorno. Então, nos aguarde aí e nós estamos à disposição para toda a comunidade rondoniense, né, e à disposição para quem precisar, né, dos nossos conhecimentos, da nossa colaboração e também para a gente trocar conhecimento. Às vezes o nosso amigo pecuarista tem uma informação nova, traz, né, para a gente e vem colaborar conosco também da universidade. É uma troca importante. Então, estamos à disposição. Até a próxima. Eu que agradeço, professora Maíra, agradeço o Ruralcast e não deixe de nos procurar de fato. O produtor rural pode nos buscar aí que a gente vai dar o melhor serviço possível para você. Obrigado.